E aí pessoal, tudo bom? Agora a gente vai falar um pouquinho mais dos conceitos iniciais de ótica, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais de reflexão aqui, vamos dar uma olhada? Bom, pessoal, então olha só, para começar, eu coloquei mais alguns conceitos aqui, tá, sobre ótica. No outro vídeo, o vídeo anterior da gente, tem alguns conceitos sobre ótica, mas eu decidi falar sobre esses dois conceitos aqui que eu acho importantes também. A gente vai falar de uns exemplos hoje aí, beleza? Então vamos lá, ó. O primeiro exemplo aqui, o primeiro conceito que a gente precisa falar hoje é o conceito de difusão, tudo bem? Então imagina o seguinte, os raios sempre vêm paralelos, certo, pessoal? Então os raios não vão chegar paralelos aqui na superfície. Imagina que isso aqui é uma superfície. Isso aqui é uma superfície rugosa, né? A gente chama de superfície rugosa, não é uma superfície lisinha, como a gente está acostumado, mas é uma superfície meio áspera, certo? Toda vez que a luz chega nessa superfície áspera, ela vai refletir de jeitos diferentes. Daqui a pouco a gente fala sobre reflexão, mas o que interessa aqui, a princípio, é o seguinte, os raios de luz vão chegar sempre paralelos aqui, tudo bem? E eles vão chegar e em cada ponto dessa superfície que eles pegam, eles refletem de um jeito diferente. E aí a luz sai de uma maneira que a gente fala difusa, certo? A luz vai sair difusa. Isso é importante para quê? Bom, daqui a pouco eu vou dar um exemplinho aí e a gente vai descobrir para que isso é importante. Mas aí eu decidi falar também um pouquinho sobre absorção, né? Falar quais são as características da absorção, para que isso aqui serve, né? A absorção, pessoal, nada mais é do que, imagina o seguinte, uma superfície preta, uma superfície escura aqui, a luz bate, certo? Os raios chegam paralelos, ó, como vocês estão vendo aqui, os raios vão sempre chegando paralelos, e essa luz, esses raios de luz, eles atingem essa superfície aqui, pessoal. Essa superfície normalmente é uma superfície escura, tá? Uma superfície preta mesmo. Então os raios de luz atingem essa superfície preta, e aí o que acontece? Quando eles batem aqui, eles são absorvidos, né? O fenômeno da absorção. E o que significa que eles são absorvidos? Significa que nenhum raio vai voltar, tudo bem, pessoal? Nada vai ser refletido, todos os raios vão ser absorvidos. Para que isso serve também? Bom, vamos pensar no seguinte. Vocês estão vendo esse piloto aqui? Bom, esse piloto aqui bonitinho é verde, certo? Verde e branco. Pessoal, aproveitar que eu falei de branco aqui, o que o branco... O branco é uma cor, né? Ah, mas que cor é branco? Ah, branco é branco. Não, pessoal, olha só. Vocês precisam saber que o branco nada mais é do que a combinação de todas as cores, ou seja, todas as cores estão no branco, certo? Então o raio de luz, ou a luz que chega na superfície aqui, é uma luz, normalmente a luz do sol, por exemplo, a luz é uma luz branca, tudo bem? Ela chega branca pra gente. E como é que a gente vê outras cores? Por que a gente consegue ver outras cores, pessoal? Olha só, isso é muito interessante. O fato de você conseguir diferenciar cores tem a ver com o fenômeno da difusão e da absorção, tudo bem? Primeiro, você consegue ver as coisas porque os raios, eles saem difusos. O que significa ser difuso? Significa que um raio ele pode chegar aqui, certo? E ele refletir para cá, pessoal. Olha só, o raio chega aqui paralelo, que nem esses outros, tudo bem? Só que ele reflete para o outro lado. Então, nessa superfície rugosa, que é uma superfície totalmente irregular, esses raios refletidos, eles vão sempre sair para vários lugares, certo? Se eles vão sair para vários lugares, qualquer um que estiver olhando de qualquer lugar aqui vai conseguir enxergar esses raios, né? Então imagina que meu olho está aqui, ou meu olho está aqui, e eu vou sempre conseguir enxergar. Esses raios vão sempre chegar nos meus olhos. Por quê? Porque eles não vão sempre para uma direção só, eles se espalham para todos os lugares, tudo bem? Esse é o fenômeno da difusão. Isso faz com que a gente consiga ver o verde. Mas como é que a gente consegue ver a cor verde, né, pessoal? Porque olha só, como é que eu sei que isso aqui é verde? Os raios de luz estão vindo daqui, certo? Então, ó, os raios de luz estão batendo e aí eles batem nessa ponta do piloto aqui, tudo bem? E aí o que acontece, pessoal? Essa superfície, ela absorve todas as outras cores. A luz vem uma luz branca, quando bate aqui, essa superfície absorve todas essas cores e reflete somente o verde, tudo bem? Então reflete numa superfície difusa, porque isso aqui não é liso, certo? Por mais que pareça liso, não é necessariamente liso. E ele vai bater, vai sair difusa essa luz, vai sair para vários lugares, certo? E aí a gente vai conseguir ver. Só de ser difuso a gente já consegue ver. E aí o que acontece? O fenômeno da absorção ele atua da seguinte maneira. Essa luz branca ela é quase que completamente absorvida, só refletindo a parte verde da luz, tudo bem? E aí é por isso que a gente consegue ver verde aqui, pessoal. Beleza? Então tá, vamos falar um pouquinho mais sobre reflexão agora, vamos para a próxima lousa. Bom, pessoal, então aqui nessa lousa a gente vai parar de brincadeira um pouquinho, né? A gente vai começar a falar de coisas mais sérias aqui. Olha só, então a gente vai falar das leis da reflexão e o espelho plano, tá? Então a gente começa
falando só do espelho plano nessa aula, tá? Nas próximas aulas a gente fala um pouquinho de espelho côncavo e convexo, certo? Os espelhos esféricos. E aí depois a gente continua com a matéria. Beleza? Então vamos lá, vamos para o espelho plano. Bom, pessoal, primeira coisa é um espelho plano, né? Se ele é plano, a superfície é plana. O que significa uma superfície plana? Uma superfície reta, certo? Superfície plana mesmo, sem, tipo a lousa, uma superfície plana. Beleza? Então olha só, eu tenho um raio. Esse raio, ele vai incidir sobre essa superfície plana, certo? Ele está vindo aqui nessa direção, olha só. Não sei se vocês perceberam, mas aqui está a direção do raio. Tudo bem? É sempre bom indicar a direção do raio desse jeito. Então está aqui o raio incidente, certo? Ele vai incidir, como o nome já diz, sobre a superfície espelhada, é por isso que ele é o raio incidente, certo? E aí ele vai refletir. Pessoal, como é que ele reflete? Ele simplesmente reflete, ele sai para qualquer lado. A gente viu que na difusão ele sai para todos os lados, certo? Só que na difusão vocês perceberam também que a superfície não é uma superfície lisa, não é uma superfície plana, tudo bem? É uma superfície rugosa, cheia de irregularidades, certo? Então o que acontece? O raio aqui, ele vai obedecer a algumas regras, certo? Então, a gente já vai falar dessas regras, que são essas duas aqui embaixo, mas olha só, o raio vai incidir e ele vai sair com um certo ângulo. Ele vai sair com o raio refletido, certo? Então, esse raio é o raio refletido. De novo, tomar cuidado com essa direção desse raio aqui, tudo bem? Então, esse raio é o raio refletido. E como que a gente sabe para onde que ele vai, certo? Qual que é a angulação desse raio, etc. Bom, pessoal, olha só, existe uma leizinha. A primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar essa reta normal. O que é uma reta normal, pessoal? Bom, se você não está acostumado com esse termo aqui, normal, se acostuma, tá? Normal é sempre que é perpendicular a uma certa superfície aqui. Então tá aqui minha superfície espelhada, tudo bem? E aí eu tenho minha reta normal aqui. Minha reta normal sempre faz 90 graus com a superfície, tá, pessoal? Isso é extremamente importante. Independente de onde essa sua superfície tiver, o que cara ela tiver, se você for traçar uma reta normal, essa sua superfície ela tem que fazer os 90 graus aqui, beleza? E aí esse raio vai incidir com esse ângulo que eu chamei de ângulo de incidência I, tudo bem? I de incidência, e ele vai ser refletido com esse ângulo de reflexão aqui, tudo bem? Com esse R, que é o ângulo do refletido, tudo bem? E esses ângulos, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas ó, esses ângulos são os ângulos obrigatoriamente entre o raio e a normal, tudo bem? Então tá a reta normal aqui e o raio aqui. Então o ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Cuidado para não confundir com esse ângulo aqui, tá? Tem várias questões que botam essa pegadinha aí, muita gente acaba caindo. Toma cuidado para vocês não caírem também. Então olha só. Esse ângulo é o ângulo do raio incidente com a normal, beleza? Mesma coisa para o refletido. Refletido é o ângulo do raio refletido com a normal aqui, tudo bem? Então vamos lá. Vamos continuar. Quais são essas regras? Que regras que esse negócio tem que obedecer? Primeira coisa, pessoal, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, eles são coplanares. O que significa ser coplanar, pessoal? Significa que eles estão no mesmo plano, tudo bem? Eu tentei fazer um ponto aqui, fui muito mal sucedido, ponto. Beleza? Então olha só. Eles são coplanares. O que significa isso? Significa que eles estão no mesmo plano, ou seja, se no plano dessa lousa está incidindo o raio, esse raio refletido e a reta normal, todos eles vão estar no mesmo plano que esse raio incidente. Tudo isso é obrigatório, pessoal. Isso é uma lei da reflexão. Isso aqui é uma das duas leis da reflexão. E a outra lei da reflexão, pessoal, para essas superfícies planas aqui, é o seguinte, que I é igual a R. Aí fica fácil, né? Aí fica tranquilo. Bom, I igual a R. Ou seja, sempre que ele chega com um certo ângulo em relação ao normal, ele vai sair com o mesmo ângulo. Faz sentido, né, pessoal? A superfície é plana, né? Então faz sentido que tenha mais ou menos a mesma cara, certo? Quando for refletido. Beleza, então. Vamos para a próxima lousa aí? Mas olha só, é muito importante saber disso aqui, tá? E aí o que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai ver uns exemplos, uns 2 ou 3 exemplos aqui, sobre como que isso funciona no espelho plano e depois a gente faz um exercíciozinho, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos falar desses dois conceitos aqui rapidinho, olha só. Tá aqui uma superfície espelhada, tudo bem? Olha só, essa superfície é espelhada, tá vendo? Então, olha só, o ângulo vai chegar e vai sair refletido. Ah, Taif, mas você falou que a superfície tem que ser plana, o espelho tem que ser plano. É, pessoal, tem que ser plano, mas olha só. Imagina o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui bem horrível, tá? Nem sei se vai ficar bom, mas eu vou confiar em mim mesmo aqui, ó. Imagina o seguinte, faz um zoom nesse desenho aqui, pessoal.
olha só, se você fizer um zoom nessa superfície aqui, nesse ponto, o que você vai enxergar, pessoal? Você vai enxergar o seguinte, se você pegar um pedacinho muito pequeno aqui, bem pertinho de onde o raio encosta, você vai ver que essa superfície, na verdade, ela é aproximadamente plana, pessoal. Por que ela é aproximadamente plana? Porque é um pedaço muito pequeno, tá? Você nunca ouviu falar, né, de um raio que tem espessura, certo? Você não ouve falar que o raio tem espessura, certo? Já que você não ouve falar que o raio tem espessura, então você tem que pensar o seguinte, para ele não tem diferença o tamanho disso aqui, certo? Ele vai encostar em um ponto só. Se ele vai encostar em um ponto só, quando a gente dá esse zoom aqui, esse ponto é muito pequenininho, tudo bem? Então para o raio funciona exatamente como se fosse uma superfície plana, pessoal. Ele vai obedecer as mesmas regras, então tá ali a normal, o raio de incidência e o raio refletido, tudo bem? Existe um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão aqui, pessoal. Olha só, ficou bem porco, né? Eu sei que ficou bem porco, ficou pior, ficou quase tão feio quanto a minha cara. Eu sei, mas me perdoa, isso é o meu zoom. Eu sei, eu não sou bom em desenho não. Mas olha só, pessoal, tirando a parte ruim do desenho, pensa o seguinte, pensa que o raio vai incidir aqui na superfície, para ele essa superfície vai funcionar como se fosse plana, porque nesse ponto aqui, esse ponto é tão pequenininho que ele funciona como se fosse uma superfície plana, e aí ele vai sair com o ângulo refletido, e aí a gente vai ter que obedecer aquela regra, né, a regrinha da última lousa, que o ângulo de incidência é obrigatoriamente igual ao ângulo de reflexão. Pô, Taif, mas você nem me explicou ainda, como é que eu vou fazer a reta normal então? Porque a reta normal é perpendicular à superfície, mas essa superfície não é plana, é uma curva. Bom, pessoal, então vocês têm que perceber o seguinte, ó, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Olha só, o que mais importa é o seguinte, como a superfície é curva, o que vocês vão fazer? Vocês vão descobrir qual que é o ponto onde o raio encosta. Nesse ponto, vocês vão traçar uma reta tangente a essa curva. Tá vendo essa curva aqui? Vocês traçam essa reta tangente. Então, a reta tangente aqui eu tracei em azul. Tudo bem? E aí, depois de traçar essa reta tangente, vocês conseguem traçar a reta normal. Por quê? Porque a reta normal vai ser vai ser perpendicular a essa tangente. Então, a reta normal é perpendicular à reta tangente. Então, aqui é noventinha, né? Como já diria o Mach, noventolas. Tudo bem? Aqui é 90 graus, beleza? Se aqui é 90 graus, opa, essa é a reta normal. Vou representar por um Nzinho aqui para não poluir muito mais o desenho. Tudo bem? Então, essa reta é a reta normal, o ângulo de incidência que a gente falou é o ângulo de reflexão. E aí ele vai obedecer exatamente a mesma coisa, pessoal. E aí, para finalizar aqui essa parte de teoria, vocês viram que nada nem é tão extenso assim, a gente vai falar um pouquinho de campo visual, tudo bem? Então, imagina o seguinte, esse pedacinho aqui, ó, é o meu espelho plano, beleza? Então, tá aqui indicado o espelho, tudo bem? Então, olha só, eu tenho um ponto P, imagina que esse ponto P é uma fonte pontual de luz, tudo bem? A gente falou no vídeo anterior sobre o que é fonte pontual, né? A fonte pontual ela emite luz para vários lados aqui, para todos os lados. E aí eu vou pensar no seguinte, pessoal, a gente vai falar do campo visual. O que é campo visual? Quando a gente está falando de espelho, pessoal, é muito importante saber que campo visual é basicamente o seguinte, olha só. Campo visual é tudo que você consegue enxergar refletido nesse espelho, tudo bem? Desde uma borda até a outra. Opa, falei de borda, falei das bordas do espelho. Então, pessoal, é muito importante o seguinte. Primeira coisa que vocês têm que saber. A distância do objeto, que nesse caso é a fonte, do objeto até o espelho, tem que ser exatamente a mesma distância do espelho até a imagem desse objeto, tudo bem? Por quê? Pessoal, o espelho é plano aqui, tudo bem? Sempre que o espelho é plano, essa distância é igual a essa aqui. Então, se você quer descobrir qual que é a imagem de um cara, é só projetar esse cara perpendicularmente aqui ao espelho. Pessoal, ó, 90 graus. Vocês estão percebendo que aqui, ó, é 90 graus, tudo bem? Eu aproveitei essa setinha do espelho porque ela está praticamente paralela ao espelho aí. Então, eu coloquei o 90 graus aqui, ó. Então, você projeta o ponto P no espelho e aí você vai descobrir essa distância. Projeta como? Projeta 90 graus. Se você não projetar 90 graus, você vai fazer errado. Tudo bem? Ah, mas não tem espelho aqui, tá aí, onde você projetou. Pessoal, olha só, vocês não precisam. O espelho não precisa estar aqui para você projetar essa imagem do outro lado, tudo bem? Você pode considerar, faz uma continuação do espelho. Imagina que esse espelho continua aqui para cima indefinidamente, tudo bem? Porque se existisse o espelho, a imagem estaria ali. Então é exatamente assim que você tem que pensar. Projeta 90 graus, se não tiver espelho é só fazer uma linha tracejada aqui, continuando esse espelho, tudo bem? Projetou 90 graus, usa a mesma distância, porque é um espelho plano, beleza? Usa essa mesma distância aqui e vocês vão fazer o que a partir de agora, pessoal? Agora que a gente já sabe como que acha a imagem, né? Que é só projetar 90 graus aqui, a gente vai fazer o seguinte. Pega essa imagem e pega
esse objeto aqui. Desse objeto saem raios de luz, tudo bem? Já que a gente está falando de campo visual, pessoal, a gente tem que se preocupar com o seguinte, é o máximo que a gente consegue ver. Já que é o máximo que a gente consegue ver, a gente tem que se preocupar com os raios de luz que saem dessa fonte e que pegam nas bordas do espelho. Por que nas bordas do espelho? Porque na borda é o máximo onde pode refletir, né? Só pode refletir a partir daqui, porque para cá não tem espelho, então não dá para refletir. E até aqui no máximo, que é a pontinha do espelho, tudo bem? Então vai refletir aqui, vai refletir aqui. Então você vai pegar as bordas e você vai traçar esse raio de luz aqui. Tá, e como é que esse raio de luz sai? E se a gente não souber qual ângulo é esse? Pessoal, vocês vão fazer o seguinte, vocês já não projetaram a imagem? A imagem está projetada aqui. Vocês têm que fazer isso toda vez com o espelho, tá? Projeta a imagem lá do outro lado. Projetei a imagem, aí fica mais fácil. Faz o seguinte, o objeto não soltou um raio de luz nessa borda, aqui nessa ponta do espelho, soltou. Então eu vou fazer a mesma coisa com a imagem, porque a imagem também supostamente está soltando esse mesmo raio de luz, né? Porque é a imagem do P. Então, esse raio de luz ele vai bater na mesma borda, pessoal, e ele vai continuar o caminho aqui, ó. Olha só, então um jeito fácil de descobrir esse ângulo é usando o auxílio da imagem aqui, tudo bem? Projeta esse raio na borda aqui, projeta a imagem na borda, e aí o raio refletido do objeto aqui, o raio refletido é só a continuação desse raio aqui da imagem, tudo bem? Mesma coisa na borda de baixo, olha só. Projetei lá na borda de baixo, tudo bem? Refleti. Mas como é que eu vou refletir? É muito chato. Se eu não souber esse ângulo com a normal, talvez eu não consiga fazer esse raio refletido. Mas fica fácil, porque é só projetar o da imagem também e fazer uma linha reta, uma continuação aqui, tudo bem? E aí, pessoal, olha só. O que é o campo visual? Pessoal, vocês estão vendo que dessa borda aqui vem esse cara, dessa borda aqui vem esse cara. Se eu puser mais para cá, não tem reflexão porque não tem espelho. Se eu puser mais para baixo, também não tem reflexão porque não tem espelho, certo? Então o que acontece? Esses caras são os limites de onde tem reflexão. Qualquer raio aqui no meio vai ser refletido aqui no meio. Então ele vai vir para cá, para cá, para cá. Ele vai ser sempre refletido, pessoal. Então esse é o máximo que eu consigo visualizar de imagem, certo? Então qualquer coisa que eu puser aqui, aqui no meio eu vou conseguir, e vai estar no meu campo visual, tudo bem? Então se eu olhar a partir do ponto P para qualquer coisa que esteja nessa região aqui, eu vou conseguir ver a imagem desse negócio, tudo bem? Eu vou conseguir ver a imagem desse negócio refletida do outro lado, mas só se tiver nessa região. Se eu colocar alguma coisa aqui, eu não consigo ver olhando de P. Por quê? Porque o meu campo visual não chega nesse ponto. Então imagina que eu tenho um objetozinho aqui, ó. Olha só, se eu tivesse um objeto aqui, ele está fora do campo visual, certo, pessoal? Então não existe nenhum raio que parta de P e que passe por ele, ou que chegue nele, que atinja ele. Então não dá para ver esse raio, esse objeto refletido naquele espelho, beleza? Não olhando do ponto P. Olha só, pessoal, tô falando que a gente está olhando daqui do ponto P, tá? Lógico que se eu olhar daqui, eu vou conseguir ver esse objeto refletido lá no espelho, mas é tudo uma questão do ângulo que a gente está usando, beleza? Então, nesse caso, com esse ponto P, não dá para ver esse objeto porque ele está fora do campo visual. Beleza, pessoal? E aí agora a gente vai fazer um exercício aí para fixar isso aí, beleza? Bom, pessoal, então vamos para esse primeiro exemplo aqui, olha só. É uma questão da FUVEST, certo? Então, olha, dá uma lida aí nessa questão da FUVEST. A questão fala o seguinte, ó. A figura adiante mostra a vista superior, dois espelhos planos montados verticalmente, um perpendicular ao outro. Sobre o espelho OA incide um raio de luz horizontal no plano do papel mostrado na figura, certo? Aí ele fala assim, após a reflexão nos dois espelhos, o raio emerge formando um ângulo θ com a normal ao espelho OB. O ângulo θ vale. Aí ele dá as alternativas, certo? E aí olha só a figura. Bom, essa imagem vai continuar aí do lado para vocês continuarem acompanhando, certo? Mas eu fiz um desenho aqui, eu fiz um esqueminha. Olha só o que acontece. O raio incidente está aqui, tudo bem? Esse cara é o raio incidente que ele deu na questão lá. E ele falou que esse ângulo alfa aqui, pessoal, vale 20 graus. Foi a única informação que ele deu na questão, né? Então o que eu vou fazer? Bom, é a única informação que eu tenho, mas eu sei que isso aqui é um espelho plano, certo? Já que é um espelho plano, o índice, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem, pessoal? Quem que é o ângulo de incidência? É o alfa, né? Não, pessoal, não pode, pelo amor de Deus. Não é o alfa. Quem que é o ângulo de incidência? Pessoal, não pode esquecer que o ângulo de incidência é sempre o ângulo
com a normal. Então traça a normal, tá vendo o espelho aqui? O espelho faz 90 graus com a normal, certo? Sempre faz 90 graus com a normal. Então tá aqui o 90, 90, pessoal, é o ângulo entre o espelho e a normal. Então é isso tudo aqui, ó. Tudo bem? Então é 90 graus ali e o ângulo de incidência é esse cara aqui, ó. Esse cara é o ângulo de incidência, tudo bem? Então, o ângulo de incidência vale quanto, pessoal? Pelo amor de Deus, ó. E, olha só, se tudo isso aqui vale 90 graus, tudo isso, aqui também vale 90 graus, certo? Então, I, que eu chamei de I1, tá? I1 mais alfa, I1 mais alfa, quem que é alfa? Alfa é esse cara, e o I1 é esse cara. Essa soma vai dar 90 graus, tudo bem? Por quê? Porque é o ângulo entre a normal e o espelho, tudo bem? Então, I1 mais 20 dá 90 graus. E aí o I1 vai ser quanto? Bom, nada mais é do que passar o 20 para lá, vai dar 70, tudo bem? Então, o I1 vale 70 graus, tá aqui, eu vou tentar escrever aqui, 70 graus, beleza? Tudo bem, a gente sabe que o I1 é 70 graus. E a lei da reflexão fala pra gente que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, esse ângulo aqui também vale 70 graus. Mas quem que ele quer, pessoal? Ele quer esse θ. Tudo bem? A gente vai descobrir o θ daqui a pouco. Mas para a gente descobrir o θ, a gente precisa olhar para a segunda reflexão, porque esse cara vai refletir aqui com esses mesmos 70 graus, certo? E aí ele vai em direção ao outro espelho. Chegando lá no outro espelho, ele vai bater nesse ponto e vai refletir. Vai refletir como, pessoal? Falou em refletir, traça a normal, tudo bem? Traçou a normal, que é essa pontilhada preta aqui, ó, que faz 90 graus de novo, eu não vou desenhar, mas faz 90 graus de novo, tudo bem? Traçou essa pontilhada preta aqui, o ângulo que ele quer é o θ, é exatamente o ângulo do raio refletido com essa normal, tudo bem? Então é esse θ aqui, ó, que eu representei aqui, o ângulo do raio refletido, o final refletido aqui, com essa reta normal, tudo bem? E aí como é que a gente faz, pessoal? Bom, se aqui é 70 e tudo é 90, a gente sabe o quê? A gente sabe que aqui é 20 graus também, né? Então aqui é 20, pessoal. Bom, mas olha só, tá vendo esse ponto, esse O e esse outro ponto? Esses três pontos formam esse triângulo com esse raio aqui, ó. Tá vendo esse triângulo? Bom, a gente sabe que a soma dos ângulos no triângulo é 180 graus, certo? Então esse cara aqui também vale 70 graus, pessoal. Esse pequenininho aqui, ó, tá vendo? Ele vale 70 graus. Pessoal. E agora, né? E agora como é que a gente faz? Ai, meu Deus, mas eu tenho esse ângulo aqui. Esse ângulo é o ângulo de incidência, né? Não. De novo, pessoal, não é o ângulo de incidência, pelo amor de Deus. Esse cara não é o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é esse aqui, ó. Esse feio aqui, ó. Que mal dá para desenhar, tudo bem? E quanto que vale esse ângulo de incidência? Bom, se tudo aqui com a normal, se o espelho com a normal faz 90 graus, aqui já tem 70, tudo bem? Falta quanto para completar 90 graus aqui? Falta 20, pessoal. Então, olha só, esse ângulo aqui, representado aqui, ó, esse ângulo vale 20 graus. Se esse ângulo vale 20 graus, esse ângulo, olha só, tá vendo esse raio? Esse raio ele vai bater lá e vai ter essa normal aqui, tudo bem? Esse raio vai ser o raio de incidência para esse espelho. Esse espelho nem sabe que rolou essa reflexão aqui, tudo bem? Então, esse raio aqui é o raio refletido para esse espelho, mas é o raio de incidência para esse espelho. Então, toma cuidado com isso, tá? Tem que saber de qual espelho ele está falando. Então, aí o raio vai bater aqui e vai voltar refletido, certo, pessoal? Vai voltar refletido com quanto? Bom, a gente sabe que esse cara é 20, a gente acabou de descobrir aqui que esse cara é 20. Se esse cara é 20, o ângulo de reflexão é exatamente igual ao ângulo de incidência. Opa! Então a gente já sabe aqui, certo? Se o ângulo de incidência era 20 graus, o ângulo de reflexão, que é o tal do θ, pessoal, tá aqui, ó. O θ tem que ser 20 graus. Nossa questãozinha da FUVEST era uma questãozinha bem tranquila, certo? Mas é pra gente falar sobre os conceitos iniciais aí. Bom, pessoal, então a aula de hoje era isso, né? Eu acho que vocês viram, as questões aí são bem tranquilas, a teoria é bem tranquila também, né? Eu falei bastante, certo? Mas o que importa são os detalhes principais aí, certo? Como que funciona a absorção, né? O campo visual, que é muito importante. E, pessoal, aproveitar aí e dar uma estudada, beleza? Então peguem os exercícios mais difíceis aí, porque esse exercício era bem tranquilo, certo? Peguem os exercícios mais difíceis aí e vamos trabalhar, vamos estudar, que a gente tem que passar, certo? Abraço!